Bora, Bill! Fala galera do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos estar falando dos faróis mais assustadores e perigosos do mundo. O que eu tenho a ver com isso, louco? Ah, quer assistir? Não assiste, cara. Eu vou assistir sozinho, então. Construído há mais de 2.000 anos. Achei interessante E desde e vou então, assistir, muitos cara. outros foram construídos pelo mundo. Devido ao local onde estão posicionados, existem incontáveis histórias de acidentes e acontecimentos bizarros. Conheça neste vídeo os casos mais assustadores. Número 10. Farol Pensacola. O farol botaram um nomezinho meio esquisito aí pro Pensacola, né? Pensacola se localiza na Baía de Pensacola, na Flórida. Ele é, na verdade, a terceira construção do tipo na área. Ela foi... Farol de Pensacola, cidade de Pensacola, país de Pensacola, bairro de Pensacola. Foi construída em 1858 e é o farol que vemos hoje a 46 metros de altura. Sua luz pode ser vista do outro lado da baía e marca uma passagem segura pelo banco de areia. Sua sinalização ainda é confiável e agora é automatizada. Mas é incrível que ele esteja ainda de pé, tendo sido alvo de artilharias durante a Guerra Civil, atingido por um raio em várias ocasiões e tendo suportado vários furacões ao longo dos anos e até mesmo um terremoto. Isso já seria o suficiente para classificar o farol como perigoso, mas ele também tornou-se conhecido por uma série de assombrações. Muito possivelmente pelas almas que foram mortas ali. Entre elas, existe Eita, me arrepiei todo aqui, caralho, que é isso aí? Olha! O espectro de um escravo que se escondeu lá depois de fugir de uma fazenda, e também o espírito de uma mulher jovem que foi assassinada ali. Número 9. Bishop Rock. As Ilhas de Scilly são um pequeno arquipélago que pode ser encontrado a cerca de 45 quilômetros ao largo da costa do Reino Unido. Foi ao longo deste caminho que os transatlânticos tentaram estabelecer o recorde de velocidade transatlântica. Mas com tal potencial perigo que essas ilhas representavam, ela se tornou um lugar óbvio para construir um farol. O único problema era que as ilhas não ofereciam muito espaço, e o farol foi construído sobre um dos afloramentos mais ocidentais do arquipélago, que é conhecido como Bishop Rock. De fato, até hoje ele detém o recorde mundial por ser a menor ilha do mundo com uma estrutura sobre ela. Isso representa dificuldades não só para aqueles envolvidos na construção ou manutenção, mas também para aqueles que tinham que viver lá para mantê-lo aceso. O farol de ferro, que foi construído em 1847, nunca acendeu sua luz porque foi lavado por ondas fortes antes de ser concluído. Levaria mais 11 anos até que o farol atual fosse concluído, agora com ele ponto de fácil acesso. Número 8. Farol Stromboliquio. Stromboliquio é uma pilha marinha de origem vulcânica. Pô, que lugar bonito, hein? Caralho, que lugar mais lindo, velho. Porra. Localizada a cerca de 2 km ao nordeste da ilha de Stromboli, no Mar Tirreno, perto da Itália. Feita de rocha basáltica dura resistente à erosão, a ilha se eleva a 50 metros acima do oceano e cobre uma área de aproximadamente 300 metros quadrados. Stromboliquio é um plugue vulcânico e faz parte da mesma plataforma geológica que a ilha de Stromboli. Acredita-se que tenha sido criada pelo vulcão original a partir do qual a ilha de Stromboli foi construída. As erupções nesse local cessaram aproximadamente há 200 mil anos. Na década de 1920, a ponta da ilha foi destruída para construir um farol, reduzindo a altura do pico da ilha em cerca de 10 a 12 metros. Também foi construída uma escadaria composta de 200 degraus que levavam ao farol desde o mar. Durante algum tempo, Stromboliquio tornou-se uma atração turística popular. Então, em 1991, a ilha foi declarada reserva natural e os turistas foram proibidos de desembarcar na ilha. Ainda é possível fazer um passeio de barco até a ilha, dar uma volta e ir embora. Número 7. Farol Gibraltar Point. Esse farol é o mais antigo que resta nos Grandes Lagos e o segundo mais antigo no Canadá. Foi construído em 1808 e guiou navios até o porto de Toronto, até ser desativado em 1958. O farol estava lá durante a Batalha de York em 1813, quando navios americanos invadiram a cidade de York, o que culminou com a queima dos prédios do parlamento. Os britânicos chegaram mais tarde na Guerra de 1812 e incendiaram a Casa Branca.
Durante a guerra, o primeiro faroleiro vigiava no farol os navios inimigos e os navios amigos que retornavam. Mas ele não viveu para ver o fim da guerra. O faroleiro desapareceu sob circunstâncias misteriosas em 2 de janeiro de 1815. A história conta que ele foi assassinado por 2 soldados naquela noite e desmembrado por seus assassinos, que enterraram seu corpo em algumas covas perto do farol. Dizem que seu fantasma ainda assombra o local. Número 6. La Jumente. Localizado no ponto mais a noroeste da Bretanha, na França, La Jumente é o nome dado a uma pequena rocha que emerge do oceano e também do farol que foi construído em cima dela. Esta parte particular Caralho, os bichos são loucos, né? Os bichos fazem farol em cima de qualquer coisa, não quer nem saber. Né? Da Bretanha tem apanhado centenas de navios ao longo dos séculos com seus afloramentos rochosos quase invisíveis que se encontram logo abaixo da água. Um acidente em 1896 resultou na perda de quase 250 pessoas. Após isso, foram elaborados planos para colocar lá um farol para evitar uma outra tragédia como esta. Outros 31 navios naufragaram lá nos 15 anos seguintes antes do farol ser concluído. E desde então, a situação tem melhorado significativamente. Contudo, devido à sua posição, os trabalhadores do farol foram submetidos a algumas das condições mais extremas possíveis. Em dezembro de 1989, por exemplo, uma frente de tempestade poderosa se deslocou da Irlanda e formou ondas que mediam até 30 metros de altura. Elas esmagaram as janelas do farol, arrancando a porta de entrada e inundando todo o interior, tornando um milagre que ninguém tenha perdido sua vida. Tempestades como essa são comuns na área, e é por causa disso que os faróis britânicos foram automatizados desde 1991. Cara, a pessoa trabalhando numa porra dessa, velho. Olha ali. Meu Deus. Não tem pra onde correr não, meu garoto. Saio correndo pra dentro do mar, caralho. Porra, que é isso? De modo que ninguém teve que arriscar sua segurança dessa forma novamente. Número 5. La Corbière. La Corbière é um dos faróis das Ilhas Britânicas e o primeiro a ser construído em concreto armado. É também o único em terras britânicas a ter sido comandado e operado por soldados alemães durante a Segunda Guerra Mundial. O nome La Corbière foi registrado pela primeira vez no século XIV e acredita-se que venha da palavra francesa Le Corbin, que significa o lugar onde os corvos se reúnem. Como acredita-se que os corvos simbolizam a má sorte e a morte, é fácil ver por que um lugar que viu tantos perecerem ao longo dos anos atrairia um nome tão sombrio. Nos séculos que antecederam a construção do farol, muitos navios se afundaram enquanto navegavam na traiçoeira costa sudoeste rochosa de Jersey, com naufrágios registrados já no século XII. Um dos navios naufragados foi o Express, um navio de correio Southwestern Steam Co., que afundou em 20 de setembro de 1859. Outro foi o Echo, que afundou em 1889 com todas as almas perdidas a bordo. Número 4. Farol Talacre. O Farol Talacre é uma antiga torre-guia para navios que chegam ao porto ao longo da costa norte do país de Gales. A torre e toda a enorme praia de baixa maré é um lugar que faz seus cabelos ficarem de pé, hipnotizando os visitantes enquanto eles tiram fotos extraordinárias. Construído em 1776 para guiar os navios que entram entre o rio Dee e o estuário Mersey, o farol foi abandonado desde os anos 1840. Oxi! Com 18 metros de altura, a estrutura foi danificada por tempestades ao longo dos anos, o que só contribui para a atmosfera atraente. Acho bonitão, né, velho? O cara dá uma banda, né? Trepar lá em cima. Subir lá em cima. Né? Trepar lá em cima, rapaz. Subir lá em cima, ver o bagulho. O farol só é acessível na maré baixa, quando as águas recuam, limpando um caminho para a torre. O ponto é também o lar de uma lenda fantasma. Durante as visitas noturnas, algumas pessoas já viram um homem vestido com roupas antiquadas no topo do farol, olhando para o mar. Número 3. Peggy's Point. Peggy's Point é um dos pontos turísticos mais populares da Nova Escócia. O farol pode ser o mais fotografado do mundo. A torre de madeira, construída sobre a habitação de um guardião, foi substituída pela atual torre em 1915. Um agradável e robusto octógono de concreto a 15 metros a oeste do farol original. A residência do guardião permaneceu por muitos anos nas proximidades, assim como um alto mastro de bandeira, exibindo cones e bolas pretas codificadas para avisar da aproximação do mau tempo.
Embora sem dúvida esse farol seja o mais conhecido do Canadá e um dos mais fotografados do mundo, sua história é pouco conhecida. Várias versões explicam o nome. Alguns relatos sugerem que Peg foi uma das primeiras colonizadoras do local. Outra versão romântica popular diz que uma mulher chamada Peg foi a única sobrevivente de um naufrágio no local. Número 2. Eddystone. Eu gostei dessa parte. É vendo que o bagulho é louco, assustador. Aquilo ali é assustador da onde, caralho? Porra, é O isso? farol de Eddystone foi construído pela Trinity House em 1882, o quarto farol a marcar o pequeno, mas perigoso Eddystone Rocks. A torre original, concluída em 1698, foi o primeiro farol a ser construído sobre uma pequena rocha em mar aberto. A primeira tentativa de tornar o Eddystone seguro para a navegação foi feita por um excêntrico chamado Henry Winstanley. A Inglaterra estava em guerra com a França nessa época, e tal era a importância do projeto de Eddystone que o almirantado forneceu a Winstanley um navio de guerra para proteção nos dias em que os trabalhos estavam sendo realizados. Numa manhã no final de junho de 1697, o navio de proteção não chegou. Em seu lugar, chegou um corsário francês e, posteriormente, levou Winstanley contra sua vontade para a França. Quando Luís XIV soube do incidente, ordenou que Winstanley fosse imediatamente libertado, dizendo que a França estava em guerra com a Inglaterra, não com a humanidade. O benefício universal do Eddystone e todos os faróis em todos os lugares foi compreendido por todos. Número 1. Point Bonita. Uma joia secreta de São Francisco, o farol Point Bonita, construído em 1855, foi o terceiro farol construído na costa oeste e ajudou... Pô, esse é antigão, hein? Esse aí tem história, esse aí tem fantasma, tem alienígena, tem extraterrestre, tem tudo quanto é porra aí, não sei. Ajudou a monitorar navios através dos traiçoeiros estreitos da Golden Gate. Hoje, o farol ainda está ativo e é mantido pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. Apesar do farol, a navegação através do Golden Gate continuou a ser perigosa. Mais de 300 navios encalharam durante os anos da Corrida do Ouro. O pior desastre ocorreu em 1901, quando o navio a vapor SS City do Rio de Janeiro colidiu com o Point Diablo perto de Point Bonita. As anteparas do navio não eram estanques, e aquelas abaixo do convés foram deixadas na escuridão enquanto o navio a vapor enchia de água. O navio encalhou e afundou em 10 minutos, junto com 128 passageiros. E aí, quais desses faróis você achou? Ah, mano, eu gostei só daquele do mar lá, velho. Aquele lá que o bagulho lá tá jogando água pra tudo quanto é lado. O resto, mano, não vi nada de assustador assim. É? O que vocês acharam? Teve algum bagulho meio assim? Nossa, meu Deus! Que medo desse farol! Puxa, não achei muito bom. Não achei muito bom. Mas tá bom, tá.